se você corta a barra dessa maneira, depois dessa, e mais essa, e depois disso você rearruma os pedaços, no final você termina com a mesma barra e ainda sobra um retângulo de chocolate. Ou seja, o simples ato de cortar e rearranjar produziu chocolate do nada. O que é completamente absurdo e não pode passar de um truque. Não é verdade? Nesse caso foi isso mesmo. É só comparar a barra cortada com a barra original e ver que elas são diferentes. A barra cortada encolheu um pouco, exatamente no mesmo montante do pedaço que sobrou. Mas olha só essa imagem. Quantos astronautas você consegue ver nela? 1, 2, 3, são 14 astronautas. Nós vamos girar essa imagem um pouco. E agora, quantos astronautas você consegue visualizar? Agora são 15 astronautas. Um deles foi simplesmente criado do nada apenas com esse giro. Mas isso também parece totalmente absurdo e não deve passar de um truque, não é verdade? Mais uma vez, é. Ao girar a figura, a nova imagem que se forma possui astronautas ligeiramente menores que os anteriores. Então, cada um desses pedaços perdidos contribui para a formação de um novo astronauta após o giro. É a mesma coisa que acontece com esses 9 retângulos. Se cortarmos cada retângulo dessa maneira e depois passarmos o pedaço da direita para a linha de baixo, no final das contas, terminamos com 10 retângulos. Só que eles são ligeiramente menores do que os anteriores. Com os astronautas foi a mesma coisa. Quer seja com chocolates, astronautas ou retângulos, parece bem claro que é só através da ilusão que a gente consegue pegar algo, cortar em uns poucos pedaços, reagrupar esses pedaços e terminar com mais do que começamos. Matemática garante que é sim possível pegar uma bola, cortá-la em apenas 5 pedaços, reagrupar esses pedaços e terminar com 2 bolas idênticas ao original. Mesmo tamanho, mesmo volume, mesmo tudo. Esse resultado, que contraria totalmente a nossa intuição e o senso comum, é conhecido como o paradoxo de Banach-Tarski. E apesar de ser chamado de paradoxo, ele é na verdade um teorema. Ele é matematicamente verdadeiro. Imagina que você tem muitos pares de sapato. Na verdade, você tem infinitos pares. Como você poderia escolher um sapato de cada par? Uma ideia seria pegar sempre o pé esquerdo de cada par. Agora, imagine que você tem infinitos pares de meias. Como você pode escolher uma meia de cada um dos seus infinitos pares? Não existe mais uma regra simples para fazer isso. Você precisa então do axioma da escolha. Numa formulação simples, o axioma da escolha diz que a partir de uma coleção de conjuntos sem elementos em comum, é possível formar uma seleção contendo exatamente um elemento de cada um desses conjuntos. Isso parece evidente e livre de qualquer problema, mas na verdade, o axioma da escolha esconde algumas sutilezas. Ao girarmos esses pedaços da forma certa, usando determinadas rotações do nosso grupo de rotação G, eles se transformam uns nos outros. Isso é como girar o hemisfério sul da esfera em 180 graus. Ele se transforma no hemisfério norte. Imagine primeiro um círculo de raio unitário. Marque um ponto qualquer nele. Vamos chamar de 0. Ande uma unidade a partir do 0 sobre o círculo e marque o ponto 1. Da mesma forma, marque os pontos 2, 3 e etc. Como a circunferência é 2π, um número irracional, esse processo dará voltas no círculo sem nunca marcar 2 pontos iguais. Nossa lista com os pontos 0, 1, 2, 3, etc. é um conjunto enumerável de pontos no círculo. Vamos chamar essa lista de L. Ao girar o conjunto L em uma unidade no sentido contrário, o que acontece? O ponto 1 ocupa a posição do ponto 0, o ponto 2 ocupa a posição do ponto 1, o ponto 3 ocupa do ponto 2 e por aí vai. Assim, se o nosso círculo tivesse um buraco no ponto 0, ao girar o conjunto dos pontos 1, 2, 3, etc. em uma unidade no sentido horário, o buraco seria tapado e recuperaríamos o círculo original. Outro motivo que impede a construção no mundo real
é que os pedaços são tão estranhos que não podemos atribuir a eles uma noção de volume, área ou comprimento. Como dizem os matemáticos, eles são conjuntos não mensuráveis e não admitem nenhuma noção razoável de medida. No mundo real, existem trabalhos sugerindo que na singularidade do Big Bang, o mecanismo do tipo Banach-Tarski foi responsável pela criação de matéria e vácuo a partir da singularidade inicial. Também surgiram ideias de aplicar Banach-Tarski para explicar alguns fenômenos observados na física de partículas. Por exemplo, a criação de pares de prótons e antiprótons após a colisão de dois prótons. Essas ideias são meramente especulativas, e é bem verdade que o paradoxo de Banach-Tarski é um resultado matemático bastante estranho e aparentemente distante da realidade.